Olá! Começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E hoje, quem está ao meu lado é o vereador Jonathan Santos, do Republicanos, que está em seu primeiro mandato, foi eleito com 3.737 votos e é também integrante da mesa diretora da Câmara Municipal, é o segundo secretário atualmente. Vamos conversar um pouquinho com ele para saber sobre esse início de mandato. Muito obrigada pela presença em nosso programa, vereador. Obrigado, Maria. Obrigado a todos da TV Câmara por essa oportunidade de falar um pouquinho, da nossa história, do nosso trabalho. Primeiro mandato é uma grande oportunidade, não só para mim, mas acredito para os vereadores, Então, primeiro mandato, já eleito segundo secretário da mesa diretora, Como que o senhor avalia esse início de mandato? O legislativo é o que o senhor esperava? O senhor teve alguma surpresa? Assim, é muito importante porque a gente já se envolvia com as causas públicas, projetos sociais, mas quando você vem para a Câmara, você se depara com uma realidade um pouco diferente. Obviamente que você tem uma responsabilidade muito grande porque aqui nesse local você está decidindo o futuro de uma cidade. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, mas nada assim que falasse, estou desesperado, preocupado, não era o que eu esperava, não. Eu acho o ambiente até agradável, bons embates, debates, é o importante para que a gente chegue num consenso do melhor para a população, E já entrando na Câmara, o senhor já se elegeu segundo secretário, já faz parte da mesa diretora, que tem funções específicas, Como que é isso, chegar aqui na Câmara já fazendo parte de um órgão tão importante? Que bom, eu fui bem acolhido aqui na Câmara, A gente teve uma renovação, claro que manteve vereadores extremamente experientes e que é importante a experiência, que ajudam bastante para os vereadores novos, como eu que estou chegando, mas eu fui bem acolhido, a mesa diretora é uma mesa nova também, com exceção do vice-presidente da mesa, que é o Paulo Paulera, já é um vereador de 3 mandatos, se não me falha a memória, e que ajuda bastante nesse aprendizado, mas eu fui acolhido, está sendo muito bom, produtivo, não só para mim, mas para esses vereadores que chegaram nessa nova leva. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. E o senhor já tem alguns projetos, engatilhados. Um projeto recentemente aprovado, que é o que dispõe sobre a divulgação de listagem de pacientes que estão aguardando por consultas de médicos, de exames e de cirurgias no SUS aqui do município. E o projeto Conhecendo Minha Cidade. Eu queria que o senhor falasse primeiro um pouquinho para a gente sobre esse projeto que foi aprovado recentemente. Esse projeto, eu digo que ele veio para suprir uma dificuldade que a gente tinha na saúde do nosso município. Quando o prefeito Coronel Fábio Cândido assumiu, ele trouxe consigo essa promessa de uma transparência no governo. Isso também abrange, claro, a saúde dos nossos munícipes. Eu, em toda a minha campanha, trabalhei muito com a proposta de uma saúde transparente para o nosso povo. Nosso povo está cansado de sofrer muito, seja em filas de UPAs, UBSs lotadas, tem pessoas que enfrentam uma espera de meses para serem atendidos. O grande problema que existia é que a pessoa que espera por uma consulta, ou até mesmo, num caso mais extremo, uma cirurgia, ela tinha que aguardar na sua casa, ou uma ligação, ou um WhatsApp avisando o dia que seria marcado, ou ela teria que ir ligar lá para a unidade, saber, ou se deslocar da sua casa e ir até a unidade. Isso acarreta para a pessoa um desgaste muito grande, também para o poder público, e esse projeto veio trazer exatamente isso, além da transparência, trazer o conforto daquela pessoa de saber que o seu nome consta numa lista de espera. Na verdade, não será o nome, respeitando a lei LGPD, será o protocolo de atendimento dessa pessoa que vai ficar ali disponível 48 horas depois da consulta dela. Então, eu acho extremamente importante, não só para trazer essa transparência prometida pelo governo, mas também para dar um conforto para a nossa população. Você sabe que a demora no atendimento, ela prejudica até a recuperação, ou eu posso dizer, a saúde daquela pessoa que está esperando.
tive um caso recentemente que me levou até a pensar nesse projeto, de uma senhora que ela agendou uma consulta, esperou 6 meses na sua casa, não tendo respostas, que a pessoa acredita, não, eles vão me ligar, eu vou ter uma resposta, não esperando. Ela pediu para que o seu filho retornasse lá. Chegando lá, não conseguiram achar nem o prontuário dela. A grande realidade é que ela não tinham marcado, por algum motivo, algum erro administrativo, não tinham marcado nem a consulta dela. Detalhe, essa senhora estava sofrendo de um problema grave de saúde. Então, essa espera poderia prejudicar muito a recuperação e até o tratamento dela. Graças a Deus, agora com o nosso novo secretário, ele prontamente nos atendeu e está dando toda a assistência devida para ela. Ótimo, mas isso poderia ter prejudicado muito o tratamento dela. Então, esse projeto visa exatamente isso. Hoje, essa senhora não terá mais essa dificuldade, nem tantas pessoas como ela, porque a partir do momento que você realizou a sua consulta, 48 horas depois, o seu protocolo de atendimento vai aparecer lá na listagem da prefeitura e você vai ter acesso para saber de uma maneira clara o dia, a hora, local que será agendado o seu atendimento. E o outro projeto que o senhor tem tramitando, ele institui o programa Conhecendo Minha Cidade, né, que, segundo a justificativa, tem o objetivo de promover a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade. De onde veio essa ideia? O que esse projeto visa? Eu amo São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto é rica em cultura. São José do Rio Preto é uma cidade que tem que ser conhecida e valorizada. Mas o que acontece, eu falo assim, sabe, infelizmente, nós precisamos promover ainda mais a cultura no nosso município. Eu penso num futuro, sabe? Eu tenho um mandato aí de 4 anos, mas eu penso num futuro da nossa cidade. O que as crianças, daqui a alguns anos, elas vão poder falar da história de São José do Rio Preto. Então, primeiro, uma valorização dos patrimônios, valorização da cultura. Rio Preto é a terra da moda de viola. Então, essa cultura, que é um patrimônio nosso, deve ser valorizado. A ideia desse projeto é exatamente isso, é trazer as nossas crianças a conhecerem a nossa cidade de São José do Rio Preto. Esse conhecimento, esse tour pela nossa cidade, que eu repito, é rico em cultura, diversidade, vai fazer com que essas crianças possam levar futuros, amanhã vão ser futuros pais, vão ser futuros avós e possam sentar, como a gente está aqui num bate-papo, e falar, olha meu filho, você já conheceu a Biblioteca de Rio Preto? Você já conheceu o Mercadão de Rio Preto? Que lugar maravilhoso! Você conhece as nascentes da nossa cidade? Ele vai poder contar e também passar isso adiante. A ideia desse projeto é isso, é fortalecer a cultura da nossa cidade de São José do Rio Preto, que é rica em diversidade. O senhor tem um trabalho muito forte relacionado a crianças e jovens, né? O senhor trouxe isso e isso também é um dos motivos que trouxe o senhor até aqui, né? Verdade. Fala um pouco pra gente, para quem não conhece o senhor ainda. Que bom, né? Eu vim com essa proposta, a gente tem muitos projetos sociais na cidade e esses projetos, muitos deles voltados à juventude. Sabe, eu acredito piamente que o esporte é a melhor ferramenta de inclusão social. Nós temos uma cidade estruturada, mas que ainda enfrenta sérios problemas relacionados a drogas, a jovens e crianças fora do ambiente de sala de aula, e isso é prejudicial. Como você trazer esses jovens de volta à escola, à sala de aula, ao interesse de querer estudar? Como fazer isso? Então, nós temos muitos projetos bons, entre eles o FJU, Força Jovem Universal, projeto que agrega muito para a nossa cidade, porque ele traz esses jovens desse ambiente para um ambiente saudável, um ambiente do esporte, um ambiente da inclusão, conhecendo pessoas diferentes, pessoas que vão agregar na vida deles, e isso faz com que esses jovens sintam interesse, de fato, de mudar o curso da sua vida.
Eu presenciei muitos jovens que conseguiram sair do mundo do crime, jovens que voltaram a estudar, voltaram a fazer uma faculdade, voltaram a ter perspectiva de vida através desses projetos. Projetos que eu defendo, são projetos como esse que me fez chegar aqui com essa votação expressiva e que eu defendo, sem sombra de dúvidas, como acreditando de verdade que é uma ferramenta de mudança. Também ligado a crianças e jovens, o senhor tem falado muito sobre a questão do autismo também aqui dentro da Câmara, né? É uma questão que tocou o senhor. Muito. Eu vou te falar algo muito importante. Eu tenho na família da minha esposa um irmão dela que enfrenta essa luta já há muitos anos. E eu vivi de perto. Eu digo que eu vivi de perto as dificuldades, mas vivi de perto o amor, o carinho com que eles lidavam com essa situação. Você sabe que o autismo é uma dificuldade muito grande, principalmente para os familiares, né, que de fato paralisam a sua vida para cuidar do autista, que necessita de um cuidado especial. E aí vem as grandes dificuldades de mais políticas públicas de inclusão, sabe? Eu defendo muito essa pauta porque o autista não deixa de ser autista, sabe? No caso do irmão da minha esposa, ele já tem 42 anos, não deixa de ser autista, e o cuidado tem que ser sempre o mesmo, a preocupação tem que ser sempre a mesma. Então, eu sinto que em Rio Preto a gente precisa de mais políticas voltadas a essas pessoas e voltado também aos familiares, tá? Porque nós não podemos só se preocupar com o autista, mas entender que tem ali um familiar, um ente querido que enfrenta dificuldades básicas, dificuldades de um tratamento. Eu presenciei familiares que enfrentavam dificuldades de transporte para levar a criança até o local de tratamento. Então, são situações, às vezes, que a gente fala tão básica, mas que seria tão importante para dar um tratamento mais digno e humanitário para essas pessoas. E eu percebo, quando se trata de autismo, ainda falta muito conhecimento da população. Por abraçar essa causa, por lutar por essa causa, é óbvio que a gente recebe muitas demandas, pedidos, reclamações, desabafos de mães, pais. Eu recebi um desabafo de um pai e de uma mãe, triste porque, infelizmente, a sua criança, ela, por não ser compreendida, existe isso, e não culpo aqui de maneira nenhuma rede de ensino, professores, porque, infelizmente, ainda falta essa especialização. Essa é uma grande realidade, triste realidade. Mas eu recebi esse caso que, infelizmente, a criança teve que ser expulsa da escola por não conseguirem lidar com o comportamento da criança. Então, falta esse conhecimento, se tratando da rede pública de ensino, falta o aperfeiçoamento dos professores, dos profissionais de educação, para que entendam melhor sobre esse tema, sobre o autismo e aprendam como lidar, até porque cada autista tem o seu grau e tem a situação como lidar. Então, acho que é importante não só políticas públicas, como eu disse, abrangendo o autista, os seus familiares, mas também levar essa conscientização para a população dessa causa tão nobre, né? Hoje se fala muito sobre inclusão, né? E a inclusão, ela precisa ser uma via de mão dupla, né? Ter as políticas públicas, porque os autistas com tratamentos conseguem desenvolver potenciais, né? E melhorar a socialização. Nas escolas, na questão da integração de realmente capacitar os professores e funcionários e também, como o senhor falou, o cuidado de olhar para quem cuida, né? Porque quem está ali cuidando também precisa desse olhar das políticas públicas. Sim, e enfrenta muitas das vezes a dificuldade de não ter exatamente esse olhar. Eu posso falar hoje como um político, uma figura pública, esse olhar mais humanizado, eu posso dizer assim, da política da nossa cidade, entende? Eu vejo hoje um grande avanço, de verdade eu vejo esse grande avanço, mas acho que falta ainda muito, e acho que falta essa conscientização. Quando você mergulha nesse universo tão lindo, né?
você aprende que o autista é uma pessoa extremamente capaz, inteligente, que pode seguir a sua vida normalmente, entende? Mas que muitas das vezes a pessoa, por não conhecer, a pessoa termina criando um bloqueio diante disso. E não há motivos para ter bloqueio ou absolutamente nada. É você aprender a lidar, conviver, lidar e saber como tratar o autista no seu dia a dia, né? É uma situação que eu assim percebo que precisa de mais políticas públicas, mas acima de tudo, eu acho que precisa de um olhar mais humanizado da nossa população com respeito a essa causa. Ainda falando de saúde, mas mudando um pouquinho o foco, o senhor também tem falado muito sobre a dengue aqui em Rio Preto. Esse ano nós tivemos uma grande epidemia, né, de dengue. E o senhor tem trazido muito esse tema também. O senhor também focou bastante nessa área. Focamos e abraçamos, de fato, a cidade, né? Eu sou um vereador que eu penso sempre em somar. Acredito que você tem que cobrar o poder público, obviamente, como sou cobrado. Hoje, estando aqui representando a população riopretense. Mas eu penso que, além de cobrar, você tem que apresentar soluções. Foi isso que a gente pensou quando, juntos com o prefeito, juntos com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Educação, unimos forças para realizar o Rio Preto sem dengue. Uma situação que a gente já vem enfrentando desde dezembro, né? Em dezembro nós tivemos o ápice, né, da epidemia na nossa cidade. Quando pensávamos que chegávamos no limite, a gente veio um início de ano terrível, né? Esses últimos meses foram terríveis para a população, chegando a ponto de ser 3 meses em que tivemos maior número de infectados do que o ano inteiro de 2024. Isso é preocupante porque o que nós observamos? O aumento nas UPAs, a demora no atendimento, naturalmente, porque o caso de uma pessoa infectada com a dengue é diferente, ela tem que passar por um exame de sangue e demora, é uma grande verdade. Tudo isso prejudicou, colapsou o sistema de saúde, a gente entende isso, mas como achar uma solução? O Rio Preto sem dengue, a gente fez um grande mutirão, eu digo que uma grande união, como nunca se tinha visto antes, de todas as secretarias em prol de uma causa. Esse movimento abrangeu toda a cidade, mas como foco nós fortalecemos a área norte da cidade, que é a população que mais precisa, é a população que mais precisa de informações. O prefeito, Coronel Fábio Cândido, esteve com a gente também, o doutor Bota, secretário de Saúde, o secretário de Serviços Gerais, que tirou a tarde inteira, colocou todo o pessoal de Serviços Gerais, aqui eu agradeço muito, todo o pessoal de Serviços Gerais estavam na rua, trabalhando, e realizamos uma grande mutirão de limpeza, de conscientização, que é o mais importante, e, de fato, a gente viu resultados disso. A gente viu já na semana seguinte os números caindo. Hoje, graças a Deus, a gente passou por essa fase, mas é um sinal de alerta para que já no próximo ano a gente se prepare, se programe, se prepare de uma maneira mais eficaz para que não passe essa situação que a gente enfrentou. Eu digo que de dezembro até agora o mês de abril, né? Bom, o papel do vereador, além de olhar para a cidade, ver o que a cidade precisa e tentar ajudar o executivo a resolver essas questões, também é trazer novas ideias e muitas vezes se inspirar em projetos que estão dando certo em outras cidades ou que já deram certo em outros lugares. E o senhor foi com uma comitiva de vereadores recentemente também conhecer um sistema novo que é o sistema Smart Sampa, né? O que vocês foram fazer lá em São Paulo e como funciona esse sistema? O Coronel Fábio Cândido, por termos uma proximidade muito grande, ele já tinha essa ideia de trazer para Rio Preto esse sistema integrado de câmeras inteligentes, de monitoramento. Mas a gente precisava conhecer de perto. O Smart Sampa, eu acompanhando de perto, é uma realidade que já funciona em São Paulo e que, sem sombra de dúvidas, traz segurança à população.
abrange através da Guarda Civil Municipal, e ela é integrada com o sistema de inteligência. Porque, veja, não vale a pena apenas ter câmeras. Rio Preto hoje tem mais de 300 câmeras, mas não é só ter um sistema de câmera, mas ter um sistema de câmera que funcione integrado com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, como nós acompanhamos em São Paulo e acompanhamos já de outros lugares, ele pode identificar um foragido, um suspeito, imediatamente ele transmite isso para a central, que confirmando o que foi repassado, imediatamente pode deslocar a viatura, pode atender a ocorrência. Isso traz mais para a cidade, mais segurança para os nossos munícipes, mas eu penso que o seguinte, é importante para a nossa cidade o sistema de câmera, mas é importante pessoas qualificadas para tal. Em São Paulo, a gente tem uma grande organização, uma grande estrutura voltada ao Smart Sampa, pessoas qualificadas para isso. Eu acredito, sem sombra de dúvida, que dará sim mais segurança em São José do Rio Preto. Foi para essa nossa missão. Fomos lá conhecer de perto, conhecer como funciona o sistema, conhecer como funciona integrado com a polícia, no caso lá, a Guarda Civil Municipal, mas em Rio Preto a ideia é que esse sistema venha abranger todas as polícias e haja uma unificação, não só da Guarda Civil, que é muito eficaz aqui na nossa cidade também, mas a unificação da Guarda Civil, por que não, também da nossa Polícia Militar, também do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, todos unificados em um sistema que, de fato, em São Paulo, funciona com a Guarda Civil Municipal. E além desse papel de se inspirar, de fiscalizar se as ideias vão funcionar ou não, né, e de criar novas leis, outras funções dos vereadores são discutir temas, e para isso existem as comissões permanentes aqui na Câmara, né, que são grupos de vereadores que são eleitos e que debatem assuntos de interesse da população segmentados. O senhor atualmente é presidente da Comissão de Direitos Humanos, membro da Comissão de Direitos da Mulher, da Criança e Adolescente, da Defesa da Vida e da Família e suplente também na Comissão de Obras e de Saúde. Como que o senhor viu o trabalho dessas comissões? Como está sendo acompanhar esse trabalho, que é um pouco do que não aparece tanto, né, para a população? Mas é de extrema importância, porque lida, no meu caso, com temas de extrema relevância. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tenho inúmeras preocupações na nossa cidade. Preocupações, por exemplo, com os moradores de área livre, que é uma situação que infelizmente enfrentamos aqui em São José do Rio Preto, e me preocupa muito a condição dessas pessoas e como lidar com a situação desses moradores e tantas outras situações. Você falou, e também faço parte da Comissão da Criança e do Adolescente, que é uma pauta que eu defendo, cujo presidente é o vereador Renato Pupo, e também defende essa pauta com ênfase. É importante porque nós lidamos com o futuro da nossa cidade, que são as crianças, os adolescentes, também da Comissão da Defesa da Família. Não precisa nem falar dessa importância, né? A minha pauta de campanha foi a defesa da família, os princípios, os valores, a ética. Sou conservador com muito prazer, né? E sou pastor evangélico e prezo pela família. Então, as comissões, como você disse, às vezes os bastidores, mas que é extremamente importante para o desenvolvimento da política pública da nossa cidade. Vereador, vamos chegando ao final do nosso programa. Queria saber se o senhor gostaria de falar mais alguma coisa, falar com o nosso público, fique à vontade. Passou rápido, né? Que honra. Eu acho que você conheceu um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho nesse início de ano, mas que tem muita coisa para fazer. Sem sombra de dúvida, será um mandato de muita luta, muita batalha. Nós temos aí muitos projetos importantes para definir, eu posso dizer, o futuro da nossa cidade, o cidadão riopretense. E eu sempre digo que a população pode sim. Aliás, meu slogan de campanha é: nós somos a voz da população. A voz daqueles que talvez não têm voz. Muitas pessoas, elas não conseguem chegar aqui e ter a voz de falar tudo aquilo que ela gostaria de falar. Ela precisa de um representante.
E aquela cadeira do segundo secretário é exatamente isso. Eu digo que não é minha, mas é de cada um dos eleitores que confiaram em mim, depositando lá em outubro o seu voto de confiança nas urnas. Aquela cadeira, a gente está ali só de passagem, na verdade, essa cadeira é de todos que confiaram e que me elegeram para ser, de fato, essa voz que foi meu slogan de campanha. Né? Muito obrigada, vereador. E hoje você acompanhou Questão de Ordem com o vereador Jonathan Santos, do Republicanos. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E também mantenha-se informado de tudo o que acontece na Câmara Municipal em nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.